agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui para juntos louvarmos o nome do Senhor, né? Quero agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer ao pastor Adejaí pelo convite, pela confiança de participarmos deste trabalho realizado com muito sucesso desde já na presença de Deus, um trabalho jovem, um trabalho dinâmico e com um grande teor, né, de, podemos dizer, de inovação para as nossas vidas e em busca dos jovens. Quero cumprimentar toda a igreja presente por esta tão grande participação, né? Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui revendo alguns amigos, revendo alguns companheiros, alguns irmãos. Pastor Xavier, quando ele canta, ele nos transmite a saudade daqueles cultos que a gente participava, né, na nossa juventude, e onde tínhamos a oportunidade de ouvir aqueles versos, aquelas emboladas, ainda lá em Ponta de Vaza e outras congregações que ele passou fazendo história através do Evangelho. O nosso presbítero Magno, nosso amigo, né, o nosso amigo também Diácono Valdinho, que sempre tem nos acolhido com muito apreço aqui nesta igreja. E nós sabemos que estamos numa transmissão por meio da live aqui da mocidade, através da igreja, e cumprimentamos os ouvintes que estão conosco através da internet, acompanhando, participando e recebendo desde já daquilo que o Senhor tem feito, né? Nosso amigo Cristiano, há dias nós não nos encontrávamos, tivemos muitas oportunidades e muitos trabalhos evangelísticos, e mais uma vez nos reencontramos aqui, ele participando com este grupo, nosso irmão João, né, e outros que aqui se reúnem. Que Deus continue abençoando a cada um que aqui chegou nesta noite, né? Foi proposto um tema dentro desta temática de adoração e, por ocasião, um tema muito oportuno, né? Um tema muito propício para as nossas vidas, para as nossas diretrizes nesses últimos dias. Tema este que foi lido através do líder de jovens, né, no capítulo 10 e no versículo de número 38 até o versículo de número 42, a qual sabemos que essa temática ela já vem funcionando, tá certo, desde o início desse trabalho, e se prorrogará durante esses dias que seguem, este feriado, com esta programação. E nós só temos a cooperar aqui nesta noite. O tema da noite, no versículo 42, diz assim: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, né? Onde o tema central convida-nos a escolher uma parte excelente, uma parte conveniente, uma parte espiritual. Se tratando de um trabalho jovem, né, se tratando de uma oportunidade como esta, nos responsabiliza, nos aumenta o teor de responsabilidade para que possamos transmitir uma palavra de Deus, tanto para os que estão presentes, quanto para os que estão distantes, né? Não estão ausentes, mas distantes. Hoje, por meio da internet, conseguimos um novo público, é o público que está presente sem estar no ambiente, né? Então nós somos muito gratos por esta oportunidade que Deus também facultou para a igreja. Queridos irmãos, ouvintes, jovens, nós estamos em um público mesclado, né, aqui, um público misto, onde nós vemos adolescentes, jovens, adultos, também anciões, entre outros. E sabemos que a responsabilidade do público-alvo é maior para conosco. E se tratando de uma temática onde o texto base, Magno, é o texto de duas mulheres, nos fere a mente para que possamos trazer uma palavra de confiança, uma palavra oportuna para todos nós. E meditando no texto que foi
aferido como tema, nós temos visto que é um dos versículos, ou melhor, um dos textos bíblicos que contém um versículo que aprecia uma palavra de Jesus. Quando Jesus Cristo diz que Maria escolhe a melhor parte, ele garante com a sua apreciação, dizendo: e essa parte que ela escolheu não será tirada, mostrando que ele garante a escolha de Maria, né? Mostrando uma garantia por parte do próprio Jesus. O texto diz que Jesus ele sai de Jerusalém, vai em direção a Betânia, e quando ele entra na cidade, ele é convidado por Marta. Marta é a anfitriã de Jesus. Ela convida um pregador, porque até então ele, para alguns, era simplesmente um pregador que pregava em Jerusalém. Os fariseus e os principais sacerdotes tinham Jesus como uma revolução, como um revolucionário que estava ali começando o ministério. No texto de João, do evangelista João, apresenta Jesus de uma forma como uma ameaça para o império sacerdotal de Israel e a confiança ou a confiabilidade que o Império Romano tinha dado para os fariseus e para os sacerdotes. De sorte que no capítulo 12 de João, a Bíblia diz que Caifás ele conversa com um grupo que estava com ele, quando o grupo diz assim: olha, se nós não tomarmos uma atitude e não cessarmos este Jesus pelo que ele faz, os romanos vão findar nos tirando o poder, vão findar tirando-nos a nação, a responsabilidade espiritual, religiosa da nação, e vão passar para esse cara aí. E esse Jesus será o responsável pela ocasião. E diga-se de passagem, quem estava falando isso eram as pessoas que estavam na reunião, não era propriamente dito os principais. E a Bíblia diz que Caifás ele toma a palavra e diz assim: vocês não sabem o que dizem. É necessário que alguém morra pela humanidade, é necessário que alguém morra pelo povo ou morra pela nação. A Bíblia sugere que Jesus ele estava surgindo, ou como nós dizemos nas palavras de hoje, ele estava ganhando fama, ele estava crescendo ministerialmente. E em um ministério em que Jesus começara sem uma escola sacerdotal, sem uma escola de profetas, sem um grande ministério para o abraçar ou para o acobertar, ele precisara de todas as ajudas possíveis. Notem que Jesus começa o seu ministério caminhando na Galileia, e quando ele começa a caminhar na Galileia, ele começa a chamar pessoas simples para aderir o seu grupo de ouvintes, e esse grupo de ouvintes começa a perguntar quem ele é e o que é que ele tinha para apresentar. E Jesus começa o seu ministério com muito poder, chamando pessoas simples, mas lhe dando autoridade jamais vista em toda a história de Israel, quando se diz respeito a um ministério da pregação, da palavra, ou um ministério propriamente dito de execução do próprio evangelho. A saber que naquela época já haveria surgido João Batista, e João Batista, o contrário de Jesus, Jesus sai procurando discípulos, e com João Batista os discípulos saem procurando João. Com Jesus, Jesus vai para o mar chamar pescadores. Com João, as pessoas vão ao rio procurar o pregador. E em um contraste de sucesso, em que João surge pregando e as pessoas procurando, Jesus precisa se revelar para as pessoas, para que as pessoas o conheçam. E a Bíblia diz que chega um momento que até a própria mãe de Jesus, ela se preocupa, pois o ministério de Jesus não tinha se divulgado ainda, não tinha conseguido se propor ainda. E os textos bíblicos mostram que desde os 12 anos de Jesus até os 30 anos, Jesus não aparece em um silêncio evangelístico ali notado na Bíblia. E quando ele aparece em Caná da Galileia, a mãe dele chega na necessidade de dizer assim: olha, você precisa fazer alguma coisa para as pessoas te conhecerem.
E Jesus toma parte e diz assim: olha, não é chegado a minha hora ainda. Mas as pessoas que Deus tinha colocado na vida de Jesus para fazê-lo surgir, eu abro um parênteses para dizer, tinham uma confiança tão grande nele, tinha uma importância tão grande nele, que eles criavam situações para que eles pudessem serem vistos, para que eles pudessem serem notados, para que ele melhor pudesse ser notado. De sorte que Maria, no casamento, chama Jesus, apresenta-lhe o problema, mostra a dificuldade, pede-lhe um socorro, pede-lhe uma ajuda para os seus parentes noivos, e sabendo que ele tomaria uma atitude, já deixa sobre aviso os serviçais, dizendo assim: olha, ele vai procurar, e quando ele procurar, façai tudo quanto ele vos disser. O que ele disser, vocês façam, porque ele é a pessoa que vai mudar não somente o casamento, mas vai mudar a história de Israel e a história da humanidade. Para você ter uma dimensão, eu quero dizer para você que quem anda com Jesus sabe o que ele vai fazer. Que quem está com Jesus aonde ele está já sabe como ele vai agir. Mesmo que os problemas pareçam grandes, mesmo que eles pareçam iminentes, quem caminha com Jesus tem confiança que na hora certa ele toma uma atitude em seu favor e muda a história da sua vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E o que chama a atenção é que Jesus vai surgindo nesse ensejo, nessas circunstâncias, e vai somando o ministério. E a história relata que para um mestre surgir em Jerusalém, surgir em Israel, pois já havia surgido muitos, ele precisava ser credibilizado na sociedade, ou como podemos dizer, credibilizado na praça. Alguns historiadores dizem que um mestre não seria ouvido em Israel se pelo menos não tivesse 12 discípulos. Ou seja, um homem não ganharia crédito para ser ouvido por ninguém se não tivesse pelo menos 15 ouvintes, ou melhor, pelo menos 12 ouvintes. E Jesus, ele numa sabedoria crucial, celestial, ele seleciona 12 discípulos. E automaticamente ele ganha agora, Valdinho, um público para abrir culto em qualquer lugar que chegasse. Ou seja, se fosse uma licença jurídica, uma licença social, onde ele chegasse, ele poderia abrir a palavra, abrir um sermão, colocar o serviço naquela época não havia serviço de som ou de alto-falante, mas o serviço audível, e automaticamente já poderia abrir o culto. Só para você ter uma ideia, Jesus ele pregou na montanha um dos maiores sermões, o Sermão da Montanha. Quando ele desceu da montanha na relva, ele pregou um sermão da relva, multiplicou pão e peixe para mais de 5.000 pessoas, porque já tinha 12 discípulos. Quando terminou o sermão, saiu da montanha, desceu para a relva, entrou próximo ao barco, não tendo mais público nem espaço para pregar, ele entra para dentro do barco, e dentro do barco ele prega um grande sermão, ao ponto de fazer um grande milagre depois de uma noite sem peixe, sem pesca, sem nada, para mostrar que agora, com o poder que lhe foi lhe dado e o ministério que lhe foi confiado, a palavra de Deus tinha livre curso por onde ele passava, onde ele entrava e onde ele pregava, acontecia milagres, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que durante essa estadia, muitos que estavam enfermos e que estavam debilitados de saúde ou que se encontravam em situações conflituosas, procuravam saber onde ele estava para poder ouvir a palavra e para poder pregar o evangelho. Mas Marcel, o que tem a ver isso com o nosso tema? Tem calma aí que a gente chega já. E o que acontece? Quando a Bíblia mostra Jesus crescendo no ministério, executando as suas obras, as suas funções, a gente percebe que as pessoas começam a procurar Jesus. A gente percebe que as pessoas passam a dar importância a Jesus. A Bíblia diz que Jesus começa agora numa zona periférica, que era a zona de Cafarnaum, de Betânia, e as cidades próximas de Gadara, que muitas pessoas não davam importância para ele, a região de Decápolis. E
e propriamente dito, a própria aldeia de Betsaida, uma aldeia pequena, considerada amaldiçoada, porque de lá não saía pregadores, nem nenhuma pessoa anotada, e Jesus Cristo entra lá e de cara já chama 3 grandes pregadores, Filipe, André e Pedro, com uma grande autoridade para mostrar que ele tem poder para mudar a história de qualquer comunidade, de qualquer cidade, de qualquer ambiente. Quando ele quer, ele faz, e ninguém pode o impedir, o seu agir, o seu querer e o seu efetuar. Queridos, a Bíblia diz que Jesus cresceu muito, ministerialmente falando, espiritualmente falando, eclesialmente falando, ao ponto de as pessoas procurarem Jesus para que eles fizessem milagres, ao ponto de pessoas ricas, de pessoas importantes, de pessoas da alta sociedade procurarem Jesus para poder o ouvir e para poder receber uma palavra da sua parte para a sua vida, uma mudança, uma modificação espiritual para a sua vida. E aí nós começamos a registrar alguns personagens. A Bíblia diz que um homem por nome Nicodemos procura Jesus. A Bíblia diz que um homem por nome Zaqueu procura Jesus. A Bíblia diz que um homem por nome Jairo procura Jesus. E no entanto Jesus atende a todos eles, ouve a todos eles, ajuda a todos eles, fala com todos eles. E a Bíblia diz que chega um dia que um homem sobe em uma figueira, chama Jesus para comer com ele, e Jesus quebra o protocolo israelita ou judeu e entra na casa de Zaqueu, um pecador, e come com ele, e fala a ele, e faz um milagre na vida de Zaqueu. Quando Jesus realiza este milagre na vida de Zaqueu, ele abre uma oportunidade para que outros o procurem, para que outros o busquem. E a Bíblia diz que na sequência disso, no capítulo 7, no versículo 37 de Lucas, um homem por nome Simão chama Jesus para a casa dele. Queridos, a Bíblia diz que quando Simão chama Jesus para a casa dele, está oferecendo um banquete para Jesus. A casa de Simão em Betânia é invadida, de certo modo, por uma mulher que a Bíblia Lucas não dá descrição para ela, apenas chama ela de uma mulher pecadora. A Bíblia diz, e a mulher daquela cidade entra na casa de Simão, chorando, e vem por trás de Jesus e enxuga os seus pés, ou lava os seus pés com as suas lágrimas, e enxuga os seus pés com os seus cabelos. E traz consigo um unguento e derrama sobre os seus pés, e quebra um vaso de alabastro e derrama totalmente sobre Jesus, e perfuma os seus pés e a sua cabeça, e cuida e o guarda naquele ambiente. A Bíblia diz que Simão conhecia a mulher muito bem. A Bíblia diz que Simão olha para Jesus e diz assim: eu convidei a pessoa errada para minha casa, eu convidei a pessoa errada para minha festa. Esse homem não é profeta. Logo, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Ele saberia que essa mulher, ela é uma mulher qualquer. E jamais alguém que se preste como Jesus deixaria a mulher se aproximar diante dele, sendo ele um mestre. E a Bíblia diz que Jesus olha para Simão e conta-lhe uma parábola. E diz: Simão, eu vou perguntar agora para você a parábola do perdão. Tendo 2 pecadores, a quem mais se ama? Aquele que peca mais ou o que peca menos? E quando ele explica a parábola para Simão, falando sobre os valores que lhe foram perdoados, e pergunta para Simão: você acha que quem mais Deus amou? Quem mais foi perdoado? Aquele que muito pecava ou aquele que pouco pecava? E Simão, como sem querer, olha para Jesus e diz: aquele a quem muito perdoou. Jesus olha para Simão e diz assim: da mesma forma, você e esta mulher estão na mesma condição. Só que você acha que pecou menos e acha que ela pecou mais. Mas, no entanto, o perdão hoje é liberado para ambos. Tanto para o que muito pecou, tanto para o que pouco pecou. E passa o cenário. E aquela mulher tem que sair daquela casa porque estava lá como intrusa.
E Lucas apenas a registra como a mulher de Betânia, da cidade de Simão, pecadora, que entrou na casa sem ser convidada e agiu com um ato grandioso diante de Jesus, um ato de adoração e um ato de serviço, um ato de devoção miraculoso para aquele ambiente. Ignorado para muitos, desprezado para Simão, não entendido para os presentes naquele ambiente. Só que passa-se o tempo, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Jesus está em Jerusalém e decide subir para Jericó. E a cidade de passagem é Betânia. E agora, Simão não convida Jesus para entrar na casa dele, porque Simão convidou Jesus para receber perdão. Simão convidou Jesus para saber se ele era profeta. Simão convidou Jesus porque sabia do status que era ter o pregador da época na sua casa, ter o cara que surgia como maioral no seu ambiente, no seu reduto de social, na sua mídia, nos seus holofortes. Simão queria Jesus na casa dele para aparecer. Simão queria Jesus na casa dele para dizer que tinha como sustentar, que tinha como oferecer banquete para aqueles que andavam com aquele que revolucionava a Palestina naquele momento. Contudo, uma outra família de Betânia decide acolher Jesus a 3 quilômetros de Jerusalém. O nome da família não surge na Bíblia, surge o nome de 2 mulheres, e a Bíblia faz questão de dizer assim: Marta recebe Jesus com os seus discípulos em sua casa. E quando Jesus entra na casa, Marta preocupadamente diz assim: vou servir bem, vou servir melhor. Esse homem já passou aqui em Betânia e foi muito bem recebido. Os ricos de Betânia já receberam ele em casa. Então eu vou cuidar dele como se fosse um príncipe de Deus aqui. E a Bíblia diz, faz questão de dizer, que Marta automaticamente ela age com receptividade. Marta automaticamente ela se engloba de serviços, ela se enche de trabalho, ao ponto, a Bíblia diz que Marta ficou distraída. Agora note que ninguém se distrai enquanto está trabalhando. Um músico, se ele distrair enquanto está trabalhando, ele erra a nota. Um predeiro erra o prumo. Um motorista bate o carro. Quem trabalha não pode se distrair. Mas a Bíblia diz: Marta se distraiu enquanto servia. Eu não estou entendendo, pregador, o que quer dizer esta palavra. Deixa eu te dizer, tem muita gente que enquanto trabalha para Deus, mesmo querendo agradá-lo, mesmo querendo fazer o certo, faz errado. Mesmo querendo acertar, às vezes se distrai porque exagera no modo de servir. Tem algumas pessoas que por sua boa índole, querendo fazer o melhor, estraga o serviço. Tem gente que querendo cozinhar bem, coloca muito sal na comida. Daqui Magno, um mestre de panificação, às vezes um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa, está na Bíblia. Mas Marcelo, não estou entendendo que palavra é essa. Eu já ouvi pregadores, e respeito os pregadores que eu ouvi, dizer que Marta escolheu a pior parte, e o tema até sugere um pouquinho aqui, mas Marta não escolheu a pior parte não. Nem sou defensor nem advogado de Marta, eu sou representante da palavra de Deus e tenho um compromisso com ela. Marta tinha a intenção de servir o melhor para Jesus, ela estava disposta a trabalhar, ela era o crente no cenário de hoje, que queria limpar o microfone, higienizar, passar o álcool, usar a máscara. Marta estava pecando pelo excesso. A nação de hoje, a nação sacerdotal de hoje está pecando pelo excesso,
tentando acertar demais, Magno, tentando fazer as coisas direitinho demais, pastor Xavier, estão esquecendo que Jesus não está interessado no serviço ritualístico, ele está interessado na proposta da palavra, como será ouvida e praticada. Por incrível que pareça, tem crentes querendo ter Jesus na sua casa, mas estão servindo a Ele da maneira errada. Por incrível que pareça, tem crentes ansiosos. A Bíblia coloca na expressão bíblica o versículo ansioso. Ansiedade é uma doença do século, representada pela OMS, dizendo que é uma das maiores doenças do século, juntas com a depressão. Mas Lucas está registrando que Marta, recebendo Jesus, estava com ansiedade. Eu fiquei sem entender. Eu disse, como é que alguém que vai receber Jesus em casa está sofrendo de ansiedade? Quantas pessoas estão querendo acertar e por muito querer estão fazendo errado? Quantas pessoas estão em casa cantando os hinos evangélicos e não estão sentindo o ardor da palavra no coração? Quantas pessoas estão agora no carnaval ouvindo músicas com ritmo de axé, como disse o pastor Xavier aqui, ouvindo músicas que levam ao contrário do caminho do céu, achando com letras evangélicas, achando que estão agradando a Deus? Quantas pessoas acham que a conveniência lhe dará a proximidade de Deus? Quantas pessoas estão praticando rituais religiosos? Quantas pessoas vestem a melhor roupa? Deixa eu pegar carona de novo, pastor. Bota o melhor paletó e volta para casa sem sentir absolutamente nada. Ele cantou no melhor som, foi transmitido pela melhor imagem, pela melhor internet. Ele veio com o melhor perfume. Talvez ele veio sem suar nem a testa, mas ele não recebeu a palavra de Deus no coração. E Marta começa a trabalhar a todo custo. Quer uma cadeira, Pedro? Quer uma cadeira, João? Tá bem aí? Quer um pouco com água? Quer um copo com água? Quer uma jarra de suco? Quer alguma coisa? E a Bíblia diz que a outra irmã, só estavam as duas no cenário. A outra irmã, olha para mim, por favor, olha aqui para minha aliança. Olha, Maria vê Jesus entrando na casa dela. E quando ela vê Jesus entrando na casa dela, reunido no chão 12 discípulos. E Jesus diz assim: vamos fazer um culto doméstico aqui. Ele podia fazer culto em qualquer canto. Aí Marta diz assim: pode fazer na minha casa. Enquanto Marta está preocupada em fazer as honras, Maria olha para o cenário e diz assim: em Israel nunca nenhuma mulher sentou aos pés de um mestre. Eu não entendi, pregador. Era proibido. Mulher não podia sentar em praça pública para ouvir o mestre falar. Era proibido. Maria entra na casa de Simão escondida para fazer uma adoração e é expulsa e ainda é ignorada. Lucas registra como uma mulher pecadora, violadora dos direitos sagrados. Mas aí Jesus entra na casa dela, senta na sala. Aí parece que eu vejo Maria lá do sobrado. Só pode ser. Se for do corpo do São Mateus, apela o favor e diga: é daqui. Mas parece que eu vejo que ela é de lá. Ela diz assim: Jesus está na minha casa, sentado na minha sala, falando na minha casa. Você não está entendendo? Jesus na minha casa, sentada no meu ambiente, no meu reduto, onde quem manda sou eu. E eu vou lavar a louça? Tá errado demais, gente. Deixa eu pegar pesado que quando aperta dói. Jesus, num horário de culto, live sendo transmitido, e eu vou ligar na Globo aquela desgraça? Pelo amor de Deus, gente, eu vou é pra Jesus.
Maria disse assim: eu esperei essa oportunidade a vida inteira. Eu fui assistir culto na casa dos outros e Jesus está na minha casa, eu vou perder essa oportunidade? Parece que eu vejo, não sei se a câmera pega aí, Jussi, Maria dobrando o vestido. Olha aqui, olha aqui. Você tá achando que os discípulos não ficaram dizendo assim: endoidou, foi? Sentado aqui? Ei, pense num povo para ignorar crente é crente. Crente vem com um protocolo único, exclusivo e independente, com manual de instrução para cada um. Quando um abre e lê e diz assim: crente pentecostal da glória a Deus, ele, glória a Deus. O outro diz assim: que danada é isso, homem? Ele se espanta porque não leu o manual ainda. Crente, ele vem com manual de instrução, de adoração. Adorar-te é a maior arte do crente. Ele sabe o que faz e quando ele não sabe, ele inventa. E Deus diz assim: é desse jeito. Eu lhe criei para fazer arte diante da minha presença. Maria senta, os discípulos não dizem nada. Aí quem é que vem lá de dentro de casa? Jesus, tu não se incomoda não de minha irmã me deixar sozinha? Faz tempo que eu tô batendo aqui no liquidificador caroço de embucajá para fazer o suco e tu não deixou nem ali lá ainda, tá na época. Vamos falar das coisas da época. Só que Jesus olha para ele e diz: Marta, Marta. É interessante que Jesus gosta da expressão repetitiva. Ele olha para ele e diz: ô Marta, eu vim para tua casa, Marta. Fui na casa do pecador, ele nem lavou meus pés, ele nem ungiu minha cabeça, ele não quis nem me tratar com honras. Aí eu venho na tua casa, tu vem pecar pelo excesso, Marta. Eu vim para falar. Se tu veio para ouvir, levanta a mão da glória a Deus. Aleluia. Jesus disse: quando eu vim para tua casa, eu não estava interessado na tua oferta, eu não estava interessado na tua comida, eu não estava interessado na tua bebida, eu não estava interessado na tua roupa, na tua maquiagem, no teu perfume. Eu estava interessado na tua adoração, no teu ouvido, na tua glorificação, na tua recebimento da palavra. E o bom é que Jesus avisa. Jesus conversou com uma mulher samaritana. Não sei quanto tempo deu aquilo, Heriberto. Mas Jesus conversou com a mulher samaritana um tempo. E quando ele percebeu que a mulher estava meio perdida, ele disse: deixa eu dizer o que é que eu quero. Se eu estou procurando só os verdadeiros adoradores, se tu não é, desocupa. E a mulher, quando Jesus diz isso, ela diz: espera aí um instantinho que eu vou buscar mais alguns que tem ali. Ai, bendito é Deus. Olha, deixa eu te contar um segredo. Tem gente que tem medo quando ele está pregando a palavra e as pessoas começam a sair. Eu aprendi que quando tem muita gente saindo, não é porque não está gostando, é vontade de buscar mais crente para ouvir mais a palavra. Aleluia. Aí a internet vai e diz assim: compartilha. Aleluia. Só para você entender, querido, muita gente não entende quando você escolhe servir a Deus de modo diferente. Muita gente não entende quando você decide devotar de um modo diferente. Muita gente não entende quando você entra para dentro da igreja, fecha as portas, coloca o hino e começa a ensaiar. Muita gente não entende quando está todo mundo querendo fazer uma coisa, você entra para dentro do quarto, fecha a porta e ora. Muita gente não entende quando está todo mundo calado, você abre a Bíblia e começa a dizer: Jesus salva, Jesus liberta. Muita gente não entende quando pega um cantor que vem lá do mundo e diz assim: era para eu estar louvando há mais tempo. Aleluia. Maria senta diante de Jesus e parece que eu vejo a mente dela. Ela dizendo assim: faz muito tempo que eu queria que Jesus viesse até a mim. Faz muito tempo que eu queria ter um contato com Jesus. Aleluia. Só lá entra na minha casa. Aleluia. Parece que tem gente
que ele prefere ir na casa do outro toda a vida. Mas só que Maria parece que estava cantando como Zaqueu. Eu quero que entre na minha casa. Eu quero saber que num dia quando Jesus entrar na minha casa eu não vou perder tempo. A Bíblia diz que ela sentou e ficou ouvindo Jesus. E Jesus encerra a palavra dizendo assim: Marta, Marta, Maria escolheu a boa. A boa. A boa parte. Tem alguém que pensa que bom é o que ele faz. Bom é se ele fizesse. Tem gente que tem um espírito arrogante, Valdinho, e pensa assim: mas é ele que está fazendo, não sou eu. Ah, mas vai vir por ele, não é ele. Tem pessoas que não conseguem entender o serviço que se é prestado com humildade. Mas Jesus olha para Maria e diz assim: ela escolheu a boa parte. Talvez alguém diga que bom é ser isso, bom é aquilo, bom é fazer isto, bom é fazer aquilo. Mas Jesus está dizendo assim: bom é estar ouvindo a palavra aos meus pés. Não dispense a oportunidade de aprender. Execute as suas obras no momento certo, mas no momento da palavra honre, respeita, considera, aprende a boa parte. Deixa eu te contar para concluir. Aí Jesus adiciona e diz assim: a qual não lhe será tirada. Essa parte não lhe será tirada. Entendeu? Lázaro adoeceu, capítulo 11. Ficou moribundo, morreu. Foi sepultado. 4 dias depois, quem é que vem? Jesus. E o texto diz: e Jesus vinha no caminho, e uma das irmãs de Lázaro saiu ao encontro dele no caminho. Quem era a irmã? Marta. Não entendi não, pregador. Vou encerrar. Não vai mais 2 minutos não. Depois, Lázaro adoece, Lázaro morre, Jesus vem ao encontro. Marta sabe que Jesus está vindo. Ela deixa o luto, deixa as pessoas consolando sua irmã. Esquece que o seu irmão está morto, esquece que está de luto e corre no caminho para encontrar com Jesus. Quando ela chega diante de Jesus, ela diz assim: Senhor, se tu estivesse lá em casa, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Olha a minha cara de preocupação. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Se Jesus, pastor Dejaí, passasse em rosto, ele ia dizer assim: tu lembra que quando eu estava na tua casa, tu não sentasse nem 1 minuto para escutar o que eu dizia ou o que eu falava? Mas Marta vem crente e diz assim: se o Senhor tivesse lá, ele não teria morrido. Marta prega uma palavra que eu não tenho coragem de pregar. Ela prega para Jesus que Jesus, se estivesse na casa dela, não precisava nem orar, nem expulsar, nem repreender, só precisava estar. E o irmão, a presença de Jesus impediria que o irmão dela morresse. Está no texto. Aí Jesus olha para ela e diz assim: teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei, no último dia. Como é que ela sabe? Ensinaram para ela. Ela aprendeu. Isso é doutrina. Doutrina da ressurreição. Ninguém aprende sem da cabeça. Ela ouviu de Jesus. Eu sei, Jesus, no último dia.
Aí Jesus dá o maior sermão que já deu na família de Lázaro. Ele diz: não, Marta, se crer você vai ver a glória de Deus. Quem está morto ressuscita, e quem está vivo não morre. E essa palavra encerra. Jesus diz assim, quem está vivo não morre. Ele não está dizendo que quem está vivo, o corpo, não morre. Ele está dizendo o seguinte, que quem está morto ressuscita. E quem está vivo não morre. Sabe de que é que ele está se referindo? Ele está se referindo quanto à escolha. Ele está dizendo, você não entendeu, ele está se referindo à escolha, porque ele continua o texto dizendo assim, e quando a Bíblia diz que quando ele fala isso, a Bíblia diz que ela volta, chama Maria, e ela diz: Maria, o mestre está aqui em Betânia, e está te chamando, e diz o texto, e Maria deixou-os, e foi até Jesus, onde ele encontrara com Marta, porque não tinha chegado em casa ainda, e quando ela chega, ela diz assim: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que ela chora, e quando ela chora, a Bíblia diz que Jesus se perturba no espírito, se agita e se comove, e vem para a casa de Marta e Maria. E quando ele chega na casa de Marta e Maria, ele diz para os judeus que estão lá dentro, ele pergunta assim: onde o puseram? Não estou entendendo, Marcel. Jesus entra dentro da casa de Marta e Maria e pergunta por Lázaro: onde foi que colocaram o corpo dele? E disseram: naquela caverna. Já faz 4 dias. Ele disse: eu quero ir lá. Eu quero estar onde ele está. E a Bíblia diz que Jesus já vai dizendo para Maria, e se você for olhar o texto de João, versículo 35 até o 40, você percebe que Maria já sabe o que Jesus vai fazer na hora que ela fala para Jesus. E a Bíblia diz que quando ela fala e chora, versículo 35 diz: e Jesus se moveu no íntimo e Jesus chorou. Sabe o que é que Jesus está fazendo naquele exato momento? Jesus está dizendo para ela assim: eu vou honrar a vossa receptividade, eu vou honrar a vossa escolha, eu vou honrar como vocês têm me servido, eu vou honrar porque vocês têm me ouvido, eu vou honrar porque vocês têm me acolhido, eu vou honrar porque vocês têm devoltado algo bom para mim. E a Bíblia diz que Jesus diz: tire a pedra, e grita: Lázaro, sai. Deixa eu pular que o tempo já avança. Versículo capítulo 12. A Bíblia diz que Jesus é convidado para a casa de Simão novamente para um jantar. E quando ele chega lá, sabe o que acontece? Maria unge os pés de Jesus novamente com um unguento. Eu encerro aqui lhe dizendo isto: quem escolhe a boa parte sempre tem algo bom para servir. Quem escolhe a boa parte sempre tem um trabalho de adoração a Jesus para servir. Independentemente da casa que você esteja, escolha servir a Deus com um serviço de devoção. Independentemente do ambiente que você esteja, escolha servir a Jesus com o melhor que você tem de valor. Que Deus abençoe a sua vida com o serviço que você tem prestado a Deus. A melhor parte é a parte que Deus se agrada em você. Amém. Que Deus os abençoe.